Olá, galerinha do 7º ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Dani Maia e estarei com vocês aqui nessa caminhada sociológica, tá certo? Hoje nós estamos na 6ª aula, né? Aula de número 6, e nós vamos entrar aí num conjunto de aulas que trata sobre a desigualdade social, tá certo? Então, a gente vai aí entrar nesse conjunto, se eu não me engano, de mais ou menos 4 aulas, e a gente vai trabalhar bem, né, esse processo, como que se dá, como que é esse processo de desigualdade social. Desigualdades sociais, né? Então, vamos ao quadro para a gente conhecer os conteúdos da aula de hoje. Bom, como eu falei para vocês, essa é a primeira aula desse conjunto de aulas, né? Que nós vamos tratar sobre as desigualdades sociais. E nós vamos falar o que é, afinal, desigualdade social, né? Vamos falar sobre a estrutura da sociedade, a estrutura social, e um pouquinho como que se formou, como que se fundou aí a sociedade brasileira, tá certo? Muito bem. E o que são desigualdades sociais, né? Afinal, o que são desigualdades sociais? Assim, tá bem no plural porque a desigualdade social, ela não anda só, né? Por isso que a gente fala no plural. A gente, quando fala de desigualdade, a gente fala de desigualdades. Porque quem está dentro do processo, dentro de um processo desigual, ele passa por um conjunto de desigualdades. Não é só uma desigualdade, não é só a pobreza. A pobreza, ela vem com outros problemas sociais, né? Então, é por isso que a gente fala desigualdades sociais no plural. Porque uma desigualdade, um problema, uma questão social ali, ela vai levando para outras e vira um conjunto de desigualdades, tá? Agora eu vou mostrar para vocês eu vou ler um texto para vocês compreenderem o que é aí a desigualdade dentro de um texto. Vamos lá, vamos ao quadro para a gente visualizar isso antes da explicação, né? Então, aqui vocês vão imaginar que vocês estão dentro de um jogo da desigualdade social. E eu vou ler o jogo para vocês, tá? Então, vamos lá. Alguns jogadores começam com mais dinheiro do que outros. Uma garota sempre ganha menos dinheiro do que os garotos. Um menino branco ganha imunidade para a prisão, enquanto que seu colega negro é enviado para a cadeia. Outro só tem permissão de comprar casas em determinada rua. Um não pode construir uma estação de trem por ser cadeirante. E outro só pode jogar com dados que permitem andar uma casa por vez. Então aqui eu trouxe as regras de um jogo, né? Um jogo que eu encontrei na internet, que é um jogo explicando na prática como que se dá aí a desigualdade social, como que ela está estabelecida. Então, agora já que eu li para vocês, nós vamos voltar aqui vendo cada ponto do jogo para vocês, depois a gente discutir sobre os elementos principais do jogo aqui, né? Dessas regras. Então, olha só, alguns jogadores começam com mais dinheiro que os outros. Isso está parecido com a nossa sociedade? Algumas pessoas têm mais dinheiro que as outras? Ok, né? Isso faz parte da nossa sociedade. Uma garota sempre ganha menos dinheiro do que os garotos? Isso é uma desigualdade ligada às mulheres, né? Por quê? Porque está comprovado que as mulheres, mesmo exercendo as mesmas funções, elas ganham menos que os homens, né? Isso é comprovado. Então aqui a gente está mostrando através de uma regra de um jogo como que é a desigualdade social no nosso país. E aqui, ó, um menino branco ganha imunidade para a prisão, enquanto seu colega negro é enviado para a cadeia.
Como que os negros são tratados no nosso país, na nossa sociedade? Como é que o preconceito, ele se estabeleceu de tal modo que a gente vai arrastando essa discriminação em relação a negros no nosso país? E aí, decorrente de todo um processo histórico, né? Por si só, já existe uma desigualdade, né? Uma branquitude aí, né? Uma desigualdade em relação à cor no nosso país. Isso é muito claro, né? Ninguém desconfia de alguém branco no mercado, que ele vai levar algo, mas de um negro já tem um preconceito, uma discriminação decorrente desse processo histórico. E isso é uma realidade, infelizmente. Só que isso, o que é importante, agora eu quero que vocês olhem para mim, o que é importante a gente entender? Que tudo isso foi construído socialmente. Toda essa marginalização em relação à cor no nosso país, essa discriminação, esse preconceito, né, ele foi criado socialmente. Desde quando o nosso país, nós éramos colônia de Portugal. Quando eles vieram para cá, os europeus, existiam aqui os índios, né, os indígenas aqui, existiam muitas etnias, porque índio foi um nome que deram para as várias etnias que existiam aqui no nosso país. Então, o que ocorre? Os europeus chegaram aqui no nosso país, já trazendo os negros como escravos, né? Já trazendo eles foram forçados a sair do seu país, né, do continente africano. Eles foram forçados, não foi uma coisa amigável. Vamos trabalhar, não vamos, não é assim, não era assim que ocorreu. Então foram forçados a vir para o Brasil como escravos, né, em situações humanas assim que a gente fica até chocado até hoje. Então eles vieram desse modo. E quando chegou aqui, primeiro que a cultura indígena, ela não foi aceita, ela não foi respeitada, e a cultura negra muito menos, né? Tanto é que muito da religiosidade negra, até da indígena, era feita de maneira muito escondida, não era aceita pelos europeus. Então, o que existiu diante de tudo isso? Uma visão de superioridade branca. Uma superioridade branca perante aos indígenas que já estavam aqui, porque desde a religião não foi aceita por eles, introduziu aí uma religião, catequizando os índios, né? Todas essas questões que o componente de história trabalha com vocês aí no 7º ano. Então, a gente precisa, quando a gente fala de desigualdade social, a gente precisa observar, ter um olhar aí para a nossa história, para o processo histórico, né? Como que se decorreu, por que existe tanto preconceito, por que existe tanta desigualdade, porque ainda nós não avançamos enquanto sociedade. Infelizmente, desde quando a gente é colônia, a gente está reproduzindo essa visão branca, de superioridade branca, né? Da visão europeia. Existe um padrão de vida, uma religião, um modo de ser, um modo de vestir que foi colocado aqui na nossa sociedade brasileira e que a gente não quebrou isso. E o que foi feito com os indígenas? O que foi feito com os negros? O que está sendo feito? Né? Uma enorme discriminação, um enorme preconceito, né, instaurado no nosso país, que a gente não conseguiu ainda avançar enquanto sociedade. A gente está reproduzindo desde quando eles chegaram aqui, não respeitaram os nossos, né? Que são os brasileiros de verdade, que são os indígenas, que são os negros que vieram de uma forma tão compulsória, tão forçada. Eles não queriam sair de seus países e vieram para servir de mão escrava, de mão de obra escrava aqui no Brasil, né? E essa sociedade, a nossa sociedade brasileira, ela surge de tudo isso, né? Ela surge
dos europeus, ela surge dessa junção dos indígenas com os negros e dos europeus. Só que a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar essa mistura, né? Porque existe ainda a visão de superioridade branca. Infelizmente, a gente não avançou enquanto sociedade e não se livrou dessa forma de pensar arraigada aí pela visão branca de que os modos de vida dos europeus eles são corretos e os de quem estava aqui e dos negros não eram corretos, né? Então, existe isso muito fortemente arraigado na nossa sociedade. É só ver no nosso dia a dia, nos jornais, as formas de preconceito com os indígenas, as formas de preconceito com os negros, né? Como que é na nossa sociedade? O que que se aceita na nossa sociedade mais facilmente? Qual o padrão cultural que se aceita? Aceita o padrão cultural branco, né? Que vem de origem branca. Então, a todo momento, a gente vai tentando se desvincular de uma coisa que faz parte da nossa história, né? A gente é fruto dessa mistura de cores, mistura de raças, e nós devemos observar isso a todo momento e dizer assim, não, eu tenho sangue indígena, sim, eu tenho sangue negro, sim, eu também tenho sangue branco, sim, eu sou fruto dessa mistura de raças, né? Dessa mistura de cores. Então, infelizmente, a nossa sociedade nega isso a todo momento. Vai se negando e vai arrastando problemas sociais decorrentes dessa não aceitação, dessa discriminação, né, e desse preconceito. A gente vai arrastando isso e os problemas sociais eles vão surgindo em decorrência dessa não aceitação, ainda dessa visão de superioridade branca em relação às outras culturas, de não aceitação, de não aceitar o outro, né, de não aceitar as outras culturas. Só que se a gente for rever a nossa história, dentro aqui das nossas veias, vai ter essa mistura, essa miscigenação é nossa, faz parte da nossa história. Não tem como a gente se desvincular disso, né? Nós somos negros, nós somos indígenas e nós também temos algo ali enraigado de branco. Nós temos essa miscigenação muito forte, né? Então, é muito importante se reconhecer para a gente quebrar aí essa desigualdade social que está instaurada e esse preconceito tão forte que infelizmente está dentro da nossa sociedade brasileira e que a gente não superou enquanto sociedade, não superamos, né? Muito triste isso, mas é uma realidade. Vamos ao quadro? E depois dessas regras desse jogo que eu passei para vocês, agora nós vamos conhecer o conceito de desigualdade social. Então, o conceito de desigualdade social, ele refere-se em linhas gerais à privação de direitos. É quando alguém é privado do seu direito ou de acesso a recursos para um grupo ou uma pessoa, o que cria distinção entre os indivíduos. Alguém é privado do seu direito, ou seja, nós, para sermos cidadãos dentro da nossa sociedade brasileira, a gente tem direitos e deveres. Mas quando nós alguém está em situação de desigualdade social, alguém está sendo privado de algum direito, seja saúde, educação, né? Algum direito desse ser humano, desse indivíduo, desse sujeito, ele está sendo ali limitado. Ou acesso a recursos para um grupo, né? Para um grupo, que isso vai criando distinções entre os indivíduos. Essa privação de direitos, essa privação do acesso a recurso, vai criando essas diferenças entre os indivíduos. Daí é que surge a desigualdade social. Desigualdade, né? A desigualdade social, ela surge dessa privação, dessa falta de acesso a recursos de um grupo ou de uma pessoa. Isso vai criando distinções
entre os indivíduos, tá bom? Então aqui eu trago as palavras-chave, né, para vocês não esquecerem o que é a desigualdade social. As desigualdades é a privação de direitos, é a falta de acesso a recursos, que vai criando distinções entre os sujeitos, entre as pessoas, e vai fazendo ali com que um tenha mais acesso a algo, o outro tenha menos acesso a algo, que vai criando esse conjunto de desigualdades sociais que está instaurado na nossa sociedade. E isso é fruto desde quando nós éramos colônia, né? Desde quando o Brasil era colônia. Essas desigualdades estão sendo perpetuadas para geração em geração. A sociedade brasileira não conseguiu avançar, não conseguiu ainda quebrar, né, essa raiz e essa visão aí que predominou dentro da nossa sociedade. E aí eu trouxe as principais causas de desigualdades econômicas, tá? Olha aqui, ó, quem aparece em primeiro no ranking? Heranças coloniais, desigualdade de gênero, né? Questão da mulher, segregação racial, localização geográfica e comércio exterior também influencia. E quinto, acesso à educação. Essas são as principais causas de desigualdades econômicas, tá? E aí, o que é uma estrutura social? A estrutura social ela é determinada pelo modo como se organizam os aspectos econômico, cultural, social, político e histórico de uma sociedade. Então, a estrutura da sociedade brasileira, ela é o quê? Inclui aspectos econômicos, aspectos culturais, aspectos sociais, políticos e históricos. Uma sociedade, a estrutura dela tem essas principais características aqui, ó. Como que é essa característica da sociedade brasileira? Como que foi a nossa história? Como que é a nossa história? Como que é os nossos aspectos econômicos? Como que é o nosso aspecto cultural? Isso é a estrutura social de uma sociedade, né? Ela engloba todos esses aspectos, o econômico, cultural, social, político, histórico, né? Engloba aí, faz com que isso seja determinado por uma estrutura social, tá? Aqui eu trouxe as palavras-chave que vocês devem observar, isso é muito importante. Então, a estrutura social provém de aspectos econômicos, históricos, social, cultural e político. Isso tudo forma a estrutura de uma sociedade. Estrutura. E aí, olha só como é que se sustenta a nossa sociedade brasileira. Como que ela se fundou? Ela se fundou em duas palavrinhas que são ainda um problema muito grande para nós. As desigualdades sociais, elas são fruto dessas palavrinhas que eu vou falar agora para vocês. Primeiro é o patriarcalismo. O que é patriarcalismo? O patriarcalismo é onde existe uma dominação masculina em todas as relações sociais. Professora, mas tem problema o homem dominar em todas as relações sociais? Tem, porque é uma visão de mundo. Há uma visão de mundo, há uma visão masculina de mundo. Então, quais são as desigualdades que provêm do patriarcalismo? Quais são as desigualdades? Como é que a mulher está dentro da sociedade hoje? As relações, elas são de igualdade ou de desigualdade? A questão da mulher no mercado de trabalho, a questão da mulher, da violência contra a mulher, gente, é fruto do patriarcalismo. A mulher só pode voltar depois, existem sociedades que a mulher nem pode ir para a escola. Como é que não vai ser desigual? Como é que uma sociedade dessa não vai ser desigual? E do trabalho escravo, nosso país se fundou no patriarcalismo e no trabalho escravo. O trabalho escravo
tanto negro quanto indígena. E a gente vai arrastando esses preconceitos e essas discriminações por conta dessa sustentação que surgiu aí, que se decorreu, que é fruto da sociedade brasileira. Então, a desigualdade social, ela é fruto aí, principalmente desses processos históricos tão desiguais, que a sociedade brasileira não conseguiu, infelizmente, avançar enquanto sociedade. Infelizmente. Tá certo? Galerinha, essas são as nossas referências bibliográficas e como eu falei para vocês, a gente está na primeira parte de um conjunto de aulas sobre desigualdades sociais. Mas eu deixei uma atividade para vocês, espero que vocês realizem para fixar melhor esses conceitos que foram trabalhados aqui, tá certo? Espero que todos fiquem bem, até a próxima aula. Até mais!